Vamos então à terceira regra de transição. Desculpa. Vamos então à terceira regra de transição. Essa regra é chamada de idade mínima e vai ser uma regra para aposentadoria por tempo de contribuição. Então, aqueles segurados que não chegaram a completar os 35 anos de contribuição até a data da reforma, homem, 30 anos de contribuição, mulher, ou mesmo o professor, nós vamos colocar essa regra. Bem, essa regra, na verdade, ela favorece aqueles segurados que já haviam contribuído por bastante tempo, né, muitos anos, mas estavam longe de chegar a tal idade mínima estipulada pela reforma da Previdência. Ou seja, eles estavam com uma idade muito aquém dos 65 e 62 anos. Já que eles tinham a expectativa de se aposentar sem exigência de idade. Então, essa regra é boa para essas pessoas que tinham já muito tempo de contribuição e com uma idade pequena. Veja, essa regra, além do segurado ter que completar, de qualquer jeito, né, os 35 anos de contribuição homem e os 30 mulher, ele vai ter que ter uma idade mínima, não aquela da reforma, 62, 65. Mas vamos começar na data que entrou a reforma com uma idade mínima para o homem de 61 anos e para a mulher de 56, tá? 56 para a mulher, 61 para o homem. Desde que complete 35 anos de contribuição e 30 anos de contribuição à mulher. Essa idade mínima, tá? Essa idade mínima, ó, ela aumenta a partir de 2020. Olha, aumenta quanto? 6 meses a cada ano. Então, em 2020, já se exige do homem 61 anos e meio e da mulher 56 anos, e meio. Até que estabiliza para o homem em 2027, né? Porque chega a 65 anos de idade. E para a mulher só vai estabilizar em 2031, quando então a exigência é de 62, que é a mesma da reforma, né? A regra pós-reforma. Entenderam? Aqui, o que vai aumentar é a idade mínima. Na regra do sistema de pontuação, nós temos aumentado o quê? A pontuação. Mas tanto em uma quanto na outra, lembre-se, o segurado tem que completar aqueles 35 anos de contribuição homem e 30 anos de contribuição se mulher. Isso é necessário, né? Bem, nós vamos ter aqui, no caso, o artigo 188J, que trata exatamente desta regra de transição, sim, só para colocar para vocês aqui o texto do que eu expliquei. Olha, certíssimo, tá? E a aposentadoria? Como se trata de uma aposentadoria por tempo de contribuição, na verdade ainda, ela vai ser devida a partir da data do requerimento, se o empregado doméstico, se desligar do emprego e requerer depois de 90 dias o benefício, ou se não se desligar do emprego. Os demais segurados, sempre a partir da data da entrada do requerimento.
No caso do empregado e do empregado doméstico, que que se desligarem do emprego e requererem o benefício até 90 dias do desligamento, a aposentadoria devida desde a data do desligamento. Qual é o valor da renda mensal inicial? Olha, o valor da renda mensal inicial é calculado da mesma maneira que a aposentadoria programada. Vamos a um exemplo? Veja, imagine então, vamos trocar aqui o nome para Tiago. Tiago, em 2019, ele tinha 32 anos de contribuição. Bastante tempo, faltava apenas 3 anos para que Tiago pudesse se aposentar, né? Sem qualquer idade. Ele não precisaria de idade mínima. Mas como ele não completa, vamos ver essa situação. Olha, Tiago, ele vai completar 35 anos de contribuição quando? Daí a 3 anos. Então, 2022, Tiago completaria 35 anos de contribuição. No sistema de pontuação, a gente sabe que, somando a idade de Tiago e o tempo de contribuição completado, ele teria que ter X pontos. Então, 2022, se a gente parte 96, 97 em 2020, 98 em 2021, 99 pontos em 2022. Olha, em 99 pontos para 35, ele teria que ter aí 64 anos. Não? 64 anos. Olha, vamos lá. 64 seriam 99 pontos. 99 pontos em 2022 ele poderia, mas aí ele teria que ter 64 anos. Bem, se eu for olhar a regra de idade mínima, em 2021, quando ele completa os seus 35 anos de contribuição, vamos ver a idade mínima. 62 anos e meio. Então, se Tiago, em 2022, ele tiver completado esse tempo e 62 anos e meio, ele se aposenta. Olha a diferença. O sistema de pontuação para Tiago não serviria, porque ele teria aqui 97,5, 97 pontos e meio. E lá exige 99. Então, essa regra para ele é melhor, tá? 62 anos e meio. Nossa, mas ele não ia aposentar, ele ia se aposentar sem idade qualquer. Sim, mas como ele não completou até a data da reforma, sinto muito. Ou ele faz essa regra de transição, ou ele espera chegar aos seus 65 anos de idade, né? É uma opção. Então, aqui, ele consegue se aposentar já em 2022. E qual é o valor da aposentadoria dele? Olha, o valor da aposentadoria dele vai ser o quê? 60% da média, né? 60% do salário de benefício, acrescido de mais 2% para cada ano de contribuição que superar 20 anos de contribuição. Se eu considerar o exemplo que eu trouxe aqui de Tiago, que ele se aposenta aos 35 anos de contribuição e 62 anos e meio de idade, considerando um salário de benefício, vamos colocar aqui R$3.000 para Tiago. Qual será o valor da renda mensal inicial dele? Olha, 60% mais
2% para cada ano que superar 20 anos de contribuição. Então, aqui mais 30%, né? Tem aqui 15 anos a mais do que os 20. Bem, 90% do salário de benefício. Olha, ele vai, 3 vezes 9, ter uma aposentadoria no valor de R$ 2.700. Tem uma vantagem. Não tem fator previdenciário. Não tem. Não tem fator previdenciário em nenhuma dessas 3 regras que eu trouxe. Certo? Então, ele vai poder se aposentar nessa condição. Então, essa regra é a regra da idade mínima. Bem, eu também tenho a aplicação dessa regra para o professor, que vai se dedicar à educação infantil, ao ensino fundamental e médio. Idade mínima. Lembra que o professor tem que ter 30 anos de contribuição e a professora 25? Sim. Então, eles têm que completar 30 anos de contribuição no exercício efetivo do magistério e 25 anos se for a mulher. Bem, mas vão ter que ter uma idade mínima, né? Ter uma idade mínima, que em 2019, só 56 anos para o homem, 51 anos para a mulher. Se eu comparar a regra atual da idade, 60 e 57. Aqui estamos escolhendo quanto? 56 e 51. Bem, essa idade também, ela sobe 6 meses a cada ano a partir de 2020. Então, eu tenho 2020, 56,5, né? 2022, 57,5, 2023, 58, 58,5 em 2024. A mesma coisa acontece para a professora. No homem, nós vamos parar em 2027, quando ele atinge a idade mesmo, né, de 60, e para a mulher, a professora, em 2031. Bem, então 51 e 56. Coincidentemente, não é coincidência, 5 anos a menos do que a idade mínima colocada para o outro segurado, que é o quê? 61 e 56, né? Bem, aqui nós vamos também ter a mesma forma de cálculo. 60% do salário de benefício, agora calculado pela média dos salários de contribuição correspondente a 100% do período contributivo, aplicando-se, então, 2% para cada ano de contribuição que exceder 20 anos de contribuição se homem, 15 anos de contribuição se mulher. Bem, essa é a regra para o professor, né? Essa é a regra para o professor. Me dê um exemplo muito fácil. Imagina que um professor, vou trazer aqui, um professor em 2019 tenha lá já os seus 27 anos de contribuição. Se nada tivesse mudado, ele saberia que aos 30 anos de contribuição como professor, ele se aposentaria sem idade mínima. Só que naquela época tinha fator previdenciário, né? Bem, então em 2019, o professor Tiago tinha 27 anos de contribuição. Bem, sabendo que ele tem que chegar aos 30 anos de contribuição, ele vai chegar em 2022. Bem, em 2022, ele vai ter que ter uma idade mínima. Qual é a idade mínima exigida para ele?
56 em 2019, 56,5 em 2020, 57 em 2021, 57,5 em 2022. Ora, então em 2022, ao completar 30 anos de contribuição no magistério e 57 anos e meio, ele consegue se aposentar. Olha, a idade agora é de 60 anos. Ele vai poder ter a idade mínima de só 57 anos e meio, né? Em 2022. Então, ele vai poder se aposentar não precisando aguardar os 60 anos, que é a idade hoje exigida para um professor. Bom, e o cálculo? Olha, o cálculo da renda mensal da sua aposentadoria vai ser de quanto? 60%. Então, ele tem aqui 30 anos, 60% do salário de benefício, mais 2% para cada ano que supera 20 anos de contribuição. Então, superam só 10 anos aqui. Então, 20%. Neste caso, ele vai se aposentar com uma renda mensal correspondente a 80% do salário de benefício, tá? Porque ele só tinha 30 anos de contribuição, certo? Então, essa é a regra da idade mínima. O que vai aumentar a partir de 2020 é a idade. Porque o tempo de contribuição, ele tem que cumprir. Professor, 30 anos, professora, 25. A idade mínima começa em 2019, com 56 para o homem, 51 para a mulher. E vai, a partir de 2020, aumentando 6 meses, até estabilizar nos 60 anos para homem, nos 57 para a mulher. Tá? Essa, então, é a regra da idade mínima. Normalmente, ela vai favorecer quem? Quem já tem muito tempo, está mais próximo a completar o tempo de contribuição, mas não tem uma idade tão avançada. Então, ele vai beneficiar mais esses segurados, certo? Bem, nós vamos ter a outra regra de transição, que é uma regra que, na verdade, ela foi aplicada, se a gente considerar a reforma em 2019, ela vai ser aplicada por pouco tempo. E eu vou explicar por quê. Por quê? Essa regra, chamada regra do pedágio de 50%, ela só atinge os segurados que, na data da emenda, faltava menos de 2 anos para se aposentar. Não tem regra específica para professor. Então, eu só tenho essa regra do pedágio de 50% para aqueles que iriam ou queriam se aposentar aos 35 anos de contribuição homem e aos 30 anos de contribuição para mulher. Se estes segurados, quando acorda com a reforma previdenciária, eles têm que ter naquele dia mais de 33 anos de contribuição homem e mais de 28 anos de contribuição mulher. Ou seja, tem que ter menos de 2 anos para completar aquele tempo. Pode até ter 33 anos e um dia, professora? Sim, entra nessa regra. Então, eu falo que essa regra ela foi muito utilizada para aquelas pessoas que, na data da reforma, estavam prestes a se aposentar, faltando menos de 2 anos. Isso quer dizer que, em 2023, em 2024, já não vou mais aplicar, a não ser que alguém veja que não pôde utilizar, que não utilizou e seja benéfico utilizar agora.
tá? Mas naquela data teria que ter pelo menos mais de 33 anos de contribuição homem e mais de 28 anos de contribuição mulher. Veja, para isso era necessário que completasse o tempo, viesse a completar o tempo, chegar aos 35 e aos 30 mulher. Eu estou com uma dificuldade no tri por conta do aparelho, né? Não, 35 e 30. E contribuir adicionalmente, quer dizer, um tempo a mais. E esse tempo a mais a gente chama de pedágio. Esse tempo correspondente a 50% do tempo que faltava para ele completar os 35 e ela os 30 anos de contribuição. Vamos ver como que isso funciona na prática, tá? Essa regra do pedágio não exige idade mínima. Do pedágio de 50% não exige idade mínima. Porque ele está muito próximo, né? Ele estava muito próximo a se aposentar. Então, o Constituinte entendeu, poxa, não vamos colocar a idade aqui. Ele está quase na hora de ir embora, de se aposentar. Então, veja só. Nesta regra, chamada pedágio de 50%, ela vai ser aplicada àqueles segurados que, na data da reforma, então, como eu falei, estavam a menos de 2 anos para completar o tempo mínimo. 35 anos de contribuição se homem e 30 anos de contribuição se mulher. Ponto. Bem, e aí, o que eles fazem? Tem que completar o tempo e mais o pedágio, 50%. Que 50% de quê? 50% do tempo que faltava para ele completar, na data da emenda, os 35 ou 30 anos de contribuição. Então, aqui, o que eu tenho? Olha, tem que completar 35, 30 e o pedágio. Tem idade mínima? Não, não tem idade mínima. Qualquer idade, basta que complete essas condições. Veja, no caso do homem, tem que ter mais de 35 anos, completar os 35 e ainda pagar o pedágio. Na mulher, mais de 28, completar os 30 e pagar o pedágio. Professora, como que eu consigo fazer entender isso? Primeiro, eu vou te colocar que essa regra se encontra prevista no artigo 17 da Emenda Constitucional 103. Preciso estudar essa regra pela emenda? Não, mas eu sou obrigada a te mostrar. Pode ir direto para o decreto 3048. O decreto 3048, no artigo 188K, né? No artigo 188K, vai falar exatamente o que eu te falei. O quê? Completar 30 anos de contribuição mulher e 35 anos o homem, mais o pedágio de 50%, né? Então, assim, eu não preciso chegar à emenda constitucional. Eu já estou estudando pelo decreto? Estou. Então, eu continuo. Não tem problema, tá bom? Então, vamos lá. Bem, eu vou fazer aqui um exemplo. Imagine o seguinte, que demonstrei aqui o artigo, né, para você, mas eu vou colocar aqui. Imagine que João tivesse 34 anos de contribuição.
na data que foi publicada a reforma. Ora, ele sabe que daí a um ano ele poderia se aposentar. Veio a emenda, veio a reforma. Ele ficou louco, porque ele é novo. Sabe quantos anos o João tem? 50 anos. Mas ele já tem 34 anos de contribuição? Sim, ele começou muito novo a trabalhar. Ele tem 50 anos. Aí ele acorda e alguém diz para ele que o homem precisa ter 65 anos para se aposentar. Ele cai duro porque ele fala mais 15. Não, João. Como você tem menos de 2 anos para se aposentar, tem uma regra específica para o seu caso. E não vai exigir idade mínima. Olha, complete os seus 35, então você contribui ainda por mais um ano, que vai completar os 35, só que você tem que pagar um pedágio, vai ter que contribuir com 50% do tempo que faltava para você completar os 35 anos de contribuição. Quanto tempo faltava? 1 ano. Olha, se faltava 1 ano, né? Se faltava 1 ano, você tem que pagar 50%. Então, basta que você contribua por mais 6 meses. Então, João, você contribuindo ainda 1 ano e 6 meses, você poderá se aposentar sem idade mínima. Ai, o João está com 50 anos. Então, com 51 anos e meio, João está aposentado. Ele cumpriu as regras. Ele caiu na regra do pedágio de 50%. Ele está até aliviado. Ficou aliviado. Só que agora eu conto a parte pior. João, no seu caso, a aposentadoria vai ser calculada, olha só, vai ser calculada pelo salário de benefício, pela média dos salários de contribuição, correspondente a 100% do período contributivo, multiplicado pelo fator previdenciário. Sim, João. No seu caso, nós vamos pegar aquele salário de benefício e aplicar o fator. Por que a gente vai aplicar o fator, professor? Porque nesse caso não tem idade mínima. E o fator previdenciário, quando criado, era exatamente para não deixar as pessoas se aposentarem mais cedo, estimularem elas se aposentarem mais tarde, para a Previdência, então, não pagar por muito tempo o benefício. Então, neste caso aqui, não exigindo a idade mínima, a utilização, a aplicação do fator previdenciário é obrigatória. É a única regra de transição que eu tenho fator previdenciário. A única. E a única regra de transição que, de alguma forma, ou aliás, de forma alguma, vai exigir idade. Né? Na regra da aposentadoria por idade, eu tenho idade. Na regra de pontuação, eu não tenho uma idade mínima, mas eu tenho uma pontuação mínima que considera a soma da idade e do tempo de contribuição. Na regra da idade mínima, eu tenho idade mínima. E na próxima que nós vamos estudar, também eu terei. Então, a regra do pedágio de 50% não tem idade mínima, mas tem aplicação do fator previdenciário. Certo? Eu tenho aplicação do fator previdenciário obrigatoriamente. Certíssimo? Nessa regra, na regra dos 50%, eu não tenho especificamente para o professor até o ensino médio. Se o professor quiser entrar nessa regra, ele vai ter que completar 35 anos.
mas ele vai ter que ter, na data da emenda, mais de 33, coisa que ele já atingiu os 30 antes da reforma. Então, para ele, não tem essa regra, tá? Porque como é mais de 33 e ele antes só precisava de 30, então não se aplica ao professor, certo? A outra regra de transição é a regra chamada do pedágio de 100%. Olha, essa regra vai exigir do segurado que complete 35 anos de contribuição homem, 30 anos de contribuição mulher e uma idade mínima. Sim, além de um pedágio de contribuição adicional pelo período, pelo período que faltava na data da reforma para ele completar os 35 ou 30 anos de contribuição. Isso aconteceu comigo no regime próprio. No regime próprio, a gente tem essa regra, só que com um acréscimo: tempo de serviço e tempo no cargo. Mas eu fui atingida por essa regra. Por quê? Porque eu ia me aposentar aos 30 anos de contribuição. Só que na data da reforma, eu não tinha. E aí? Se eu estivesse aqui na condição de segurada do regime geral, eu não tinha completado meus 30 anos de contribuição. Vamos imaginar que eu tivesse 28. Não mais do que 28, 28. Olha, se eu aplicar a regra do 100%, eu tenho que chegar aos 30 anos de contribuição, pagar o pedágio de 100%, então se faltavam 2 anos, além de eu completar os 30, eu tenho que ter o adicional de 2 anos, e uma idade mínima. Qual é a idade mínima exigida? Ela é estanque, ela não muda, tá? 60 anos para o homem e 57 anos para a mulher. Nessa regra do pedágio de 100%, eu não tenho essa coisa de a idade vai aumentando a partir de 2020. Não, é uma regra fixa. 57 e 50 e 60 anos para o homem. Então, veja só, essa regra ela está prevista no artigo 20 da emenda constitucional. Mas como vamos estudar pelo decreto, artigo 188-L. Olha, ressalvado o direito de opção pelas aposentadorias de que tratam os artigos 51, porque aí pode querer a programada nova, o artigo 188H, I, J e K, que são as outras regras de transição, a aposentadoria por tempo de contribuição será devida a qualquer tempo ao segurado filiado ao regime geral até 13 de novembro de 2019, que cumprir cumulativamente os seguintes requisitos: 57 anos mulher e 60 anos homem. 30 anos de contribuição se mulher e 35 anos de contribuição se homem. E aí, veja, cumprimento de período adicional de contribuição correspondente ao tempo que, em 13 de novembro de 2019, faltaria para completar 30 anos de contribuição se mulher e 35 anos de contribuição se homem, mais a carência de 180 contribuições, que é a carência para aposentadoria por tempo de contribuição. Viu que a idade não aumentou? Não? Não. Então, vamos lá. Se eu tinha 28 anos de contribuição lá, eu vou poder me aposentar quando? Quando eu completar 32 anos de contribuição.
2 para eu chegar aos 30, mais 2, que é o pedágio de 100%. Além disso, 57 anos. Ah, a senhora completou os 32 aos 56. Não adianta. Tem que chegar aos 57. E por que essa regra é a regra mais querida ultimamente? Porque a renda mensal inicial nesta regra, ela corresponde a 100% do salário de benefício. Então, não tem fator previdenciário e é 100% do salário de benefício. Tá? Então, veja, imaginando que eu, segurada do regime geral, chegasse aos 32 anos de contribuição e 57 anos de idade. Por quê? Porque em 2019, na data da reforma, eu tinha 28 anos de contribuição. Faltavam 2 anos, eu fazendo o pedágio de 100%, 2 e 2. 32 anos de contribuição. Completando essa idade, eu vou poder aposentar com uma renda mensal inicial correspondente a quanto? A 100% do salário de benefício. Ora, se eu comparar a regra da aposentadoria programada, esse aqui é um alto negócio. Porque na programada, eu preciso de quantos anos? 62. 15 anos de contribuição, mais 62. E eu só consigo chegar a 100% do salário de benefício quando eu tiver lá 35 anos de contribuição, que é a regra da aposentadoria programada. Aqui, neste caso concreto, nós vamos chegar a 100% com 32 anos de contribuição e 57 anos de idade. Essa é a regra do pedágio de 100%. Tá? Essa é a regra para quem não é professor. 35, 61 anos de idade. Desculpa, 60. 30 anos, 57 anos de idade. E mais o adicional de 100%. No caso dos professores, nós também temos essa regra para ele. Olha, ele teria que completar 30 anos de contribuição e a mulher 25. Então, vá, complete. E complete também o adicional de 100%. E mais a idade mínima. Só que a idade mínima dele é menor, sim. Se para o homem é de 60, para esse professor vai ser de 55. Se para a mulher é de 57, para a professora é de 52. Eu não preciso, então, ficar guardando tantos números. Eu guardo a regra geral, 35 e 60 anos. 30 e 57. Professor, tiro 5 em cada um. 30 e 55. 25 e 52. Melhor, né? Para não balançar demais a minha cabeça. Mas vão receber também com renda mensal inicial de 100% do salário de benefício. Onde que está essa regra? No decreto? No artigo 188-P. Veja, ressalvado o direito de opção pelas aposentadorias de que tratam os artigos 51, que é a programada, 54, que é a programada comum, 188H e N, que são aquelas da pontuação e da idade mínima, a aposentadoria por tempo de contribuição será devida a qualquer tempo ao professor filiado ao regime geral de previdência social até 13 de novembro de 2019, que comprovar tempo de efetivo exercício exclusivamente em função de magistério na educação infantil, no ensino fundamental ou no ensino médio.
e que cumprir cumulativamente os seguintes requisitos. Confere para ver se a minha tabela está certa. 52 anos, mulher, 25 anos de contribuição no magistério. 55 anos, homem, 30 anos de contribuição no magistério. Além do adicional de 100%. Período adicional de contribuição correspondente ao tempo que, em 13 de novembro de 2019, faltaria para ele completar, né, 30 anos de contribuição professor, e 25 anos de professora, além da carência mínima de 180 contribuições, como você já aprendeu. Essa aposentadoria terá renda mensal inicial correspondente a 100% do salário de benefício, sem fator previdenciário. A partir de quando ela é devida? Ora, a partir da data do desligamento do emprego do professor, se requerer a aposentadoria até 90 dias do desligamento. Caso requeira depois de 90 dias da data da entrada do requerimento. Se não se desligar do emprego, a partir da data do requerimento. Rompe o vínculo necessariamente com a aposentadoria? Não, não rompe. Tá bom? Não rompe. Então, fechou aqui a regra de transição do pedágio de 100%. Então, o que eu coloco aqui para você? No caso, é mais vantajosa essa regra do que a regra dos 50%. Por quê? Porque nessa regra eu não tenho o fator previdenciário, embora tenha a idade mínima, mas não tenho o fator previdenciário. E também é mais favorável do que a própria regra permanente, daquela regra de que da programada ou programada do professor, onde o professor, o homem, vai atingir 100% do salário de benefício somente com 40 anos de contribuição e a mulher com 35. Então, essa regra, para quem já estava, é uma regra vantajosa, se comparada à regra do pedágio de 50% ou à regra permanente trazida pela reforma da Previdência, certo? E, finalmente, a última regra, que é específica para a aposentadoria especial. Então, vamos contar a história da aposentadoria especial. Até a data da reforma, aquele segurado, empregado, trabalhador avulso e filiado à cooperativa de produção ou cooperativa de trabalho, que ficasse exposto de forma permanente, não ocasional e nem intermitente, a agente prejudicial à saúde, poderia se aposentar aos 15, 20 ou 25 anos de contribuição, sem idade mínima, e teria uma aposentadoria correspondente a 100% do salário de benefício. Essa era a regra da aposentadoria especial. Vem a reforma. Traz com ela a imposição de idade mínima para esses segurados, que mesmo expostos a agentes prejudiciais à saúde, passaram a ter que cumprir a idade mínima de 55 anos para a aposentadoria que exigia 15 anos de contribuição sob efetiva exposição ao agente prejudicial à saúde. 58 anos para aquela aposentadoria que vai exigir 20 anos de contribuição e exposição. E 60 anos para a aposentadoria especial aos 25 anos de tempo de contribuição e exposição. Olha, a pessoa que estava aguardando essa aposentadoria, submetido
a presença, a exposição permanente, não ocasional e nem intermitente a agentes prejudiciais à saúde, passa agora a ter que ter uma idade mínima, 55, 58 ou 60 anos de idade. Poxa, de repente. E aí veio a regra só para esses, falando o seguinte: olha, se na data da reforma você não conseguiu, você poderá, primeiro, completar o seu tempo, 15, 20 ou 25 anos, né? E, somado o seu tempo especial, e se tiver o seu tempo de contribuição comum com a sua idade, você terá aposentadoria especial com 66, 76 e 86 pontos. Espera aí, vamos lá. Regra: exigir do segurado o cumprimento do tempo mínimo de contribuição. Então, 15, 20 e 25 anos de contribuição, né? E uma pontuação específica. Como que essa pontuação? Somando o tempo de contribuição mais a sua idade. Só que esse tempo de contribuição, gente, é o tempo especial todo que ele tem que cumprir. E se tiver outros tempos de contribuição, pode incluir nessa soma, para a gente conseguir a pontuação de 66, 76 ou 86 pontos. 66 pontos para aquela aposentadoria que exige 15 anos de contribuição especial. 76 pontos na aposentadoria de 20 anos de exposição. E 86, que é a maioria, na de 25 anos de contribuição. Olha, como que eu chego a essa conclusão? Tá? Que é o tempo de especial mais qualquer outro tempo de contribuição. Artigo 21 da emenda. Mas nós vamos estudar o artigo 188-P do decreto 3.048, que é a última regra que tem no decreto, a última regra de transição. Então, veja só. Ressalvado o direito de opção pelas aposentadorias do artigo 51, que é a programada, do artigo 64, que é a especial agora com idade, tá? A 188I e a L, que são de pontuação e de idade, uma vez cumprido o período de carência exigido, qual é o período? 180 contribuições. A aposentadoria especial será devida ao empregado, olha a história que eu contei, ao trabalhador avulso e contribuinte individual, este último somente quando cooperado filiado à cooperativa de trabalho ou cooperativa de produção, tá? Então, estes aí, filiados ao regime geral, até 13 de novembro de 2019, quando, agora que eu vou explicar, quando o somatório da sua idade e do seu tempo de contribuição e o tempo de efetiva exposição forem. Olha só, então eu somo aqui idade, tempo de contribuição e tempo de efetiva exposição. Então, o tempo de contribuição pode incluir o tempo de exposição e outro comum, desde que o tempo de exposição
tenha sido completado 15, 20 ou 25 anos, tá? E aí a gente chega aqui, ó, 66 pontos e 15 anos de efetiva exposição. 76 pontos e 20 anos de exposição. 86 pontos e 25 anos de contribuição. Entenderam? A idade e o tempo de contribuição serão apurados em dias para o cálculo do somatório de pontos. Filhos, dá um exemplo para eu entender essa situação. Deixa eu ver aqui se eu consigo, se eu tenho aqui. Deixa eu colocar aqui um quadro em branco para a gente poder fazer essa soma aí e a gente não errar, tá? Então, veja só. Aqui, ó, imagine o seguinte. Não deu, mas eu vou fazer assim mesmo. Imagine o seguinte. Que nós vamos ter uma pessoa que vai se aposentar na especial com 25 anos de contribuição e efetiva exposição, né? Então, tempo especial aí de 25. Só que ele chega na emenda, no dia da reforma, e não tem os 25. Ele tem 24 anos de tempo especial. Faltava um ano só, que ele ia se aposentar sem idade mínima. Veio a emenda e falou, olha, 25 anos especial e 60 anos de idade. Ele falou, não dá. Vamos lá, calma. Completa os seus 25 anos. Veja, completa os seus 25 anos. Completa. Para chegar aos 86 pontos, são necessários quantos pontos ali com idade? Olha, 61, concorda? Se ele tiver 25 anos completados de tempo especial e 61, ele faz 86 pontos. Professora, mas para que isso? Se com 60 anos e 25 ele aposentaria, então aqui já não serve. Mas eu posso fazer o seguinte, ele completa 25 anos de tempo especial, não completa? Eu vou somar a idade dele, olha aqui, eu vou somar a idade dele de 55 anos. Aí ele vai ter 80 pontos. Não tem 86. Então, ele não poderia se aposentar na especial. Só que ele lembra que antes ele trabalhar nessas condições prejudiciais, ele tinha trabalhado 7 anos na farmácia. Ele pode somar esse tempo? Pode. Então, 7 com 25, 32. Com 55 anos, então 55 anos de idade e 32 anos, 87. Olha, ele precisaria de 86 pontos. Então, nesse caso, ele vai poder se aposentar. Olha a idade que ele vai poder se aposentar. 55. Diferente da regra atual, que ele precisaria de quanto? 60 anos. Tá? Então, nessa regra, o certo ele cumprir o tempo de contribuição em condições especiais. 15, 20 ou 25. Isso tem que haver. Depois ele pega, soma todo o seu tempo de contribuição, todo, entre especial e comum, e a idade. Se der
86 pontos naquela aposentadoria especial que exigiria 25 anos de exposição, ok. Na de 20, 76 pontos. Na de 15, 66 pontos. Aí ele poderá se aposentar na especial. Mas acontece que aí vem a famosa pergunta: qual é o valor da aposentadoria especial nesse caso? Primeiro, eu vou calcular o salário de benefício, igual eu calculo todos os outros, né? E vou aplicar a regra dos 60 mais 2. Só que aqui tem uma diferença. Igualzinho à aposentadoria especial depois da reforma. Naquela que vai exigir 76 pontos e 86, ou seja, 20 anos de exposição ou 25, o cálculo da renda mensal vai ser de 60% do salário de benefício, olha, acrescido de 2% para cada ano de contribuição, que exceder 20 anos de contribuição para o homem e 15 para a mulher. Olha, somente naquela de 20 ou 25 anos de tempo especial. Então, esse caso, eu aplico a mesma regra da aposentadoria programada. Se homem e mulher vão se aposentar na especial com 20 anos de exposição, tá? O homem vai começar com uma renda mensal inicial de 60%. A mulher já vai começar com 70%, porque os 2% dela começam a ser acrescidos a partir do ano que exceder 15 anos de contribuição. Se essa aposentadoria é aquela de 25 anos de exposição e 86 pontos, né? 86 pontos, o homem vai ter uma renda mensal inicial, no mínimo, de 70%. E a mulher, de 80%. Exatamente. Aqui, professora, na hora que eu for contar, aplicar os 2% de acréscimo, eu aplico olhando todo o tempo de contribuição que eu utilizei? Sim, especial e comum. Quer ver? Vamos lá no nosso exemplo. Olha aqui. Deixa eu trazer. Olha aqui, essa pessoa vai se aposentar aos 55 anos de idade, 25 anos de tempo especial e 7 de comum. Não é isso? Então, no total de tempo de contribuição, essa pessoa tem que 32 anos de contribuição. Se for uma mulher, qual será a renda mensal inicial? 60% mais 2% para cada ano que supera 15 anos de contribuição. 32 menos 15, 17 vezes 2, 34. Então, ela terá uma renda mensal de 94% do seu salário de benefício. E se for um homem? Olha, renda mensal inicial de 60%, mais 2% para cada para cada ano de contribuição que exceder 20 anos de contribuição. No caso dele são 12, 2%, 24. Então, ele vai se aposentar com 84% do salário de benefício, tá? Isso quando essa aposentadoria exigir, então, 20 anos de exposição ou 25. Agora, atenção, atenção. No caso da aposentadoria que exigir apenas 15 anos de exposição e com a regra de transição 66 pontos,
o cálculo da renda mensal inicial é diferente. Os 2% de acréscimo, tanto para o homem quanto para a mulher, começa a partir do ano que exceder 15 anos de contribuição. Olha, nessa regra aqui, que vai exigir apenas os 15 anos de exposição, os 60% do salário de benefício, ok, tranquilo, né? Mas 2% para cada ano de contribuição que exceder 15, tanto para o homem quanto para a mulher, certo? Tanto o homem para a mulher. Então, é essa tabela aqui que eu vou utilizar. Eles precisam ter 15 anos de tempo especial e os 66 pontos. Os 2% são acrescidos a partir de 15 anos. Depois de 15 anos, melhor dizendo. Tanto para homem quanto para a mulher. Essa é a regra de transição da aposentadoria especial. Então, veja, para fechar todas as regras de transição, vamos lá. Eu tenho a regra de transição da aposentadoria por idade. Como ela funciona? Para aqueles que iriam se aposentar por idade, vão conseguir, sim, né? Desde que cumpram tanto o homem quanto a mulher 15 anos de contribuição, carência mínima de 180 contribuições. E no caso, o homem, 65 mesmo, não vai mudar. A mulher, em 2019, 60. Em 2020, começa 6 meses de acréscimo, até chegar a 62. Então, 60,5, 61, 61,5, 62 e paralisia. Aí depois eu tenho 4 regras de transição que são para aposentadoria por tempo de contribuição. Sistema de pontuação, idade mínima, pedágio de 50% e pedágio de 100%. São as 4. No sistema de pontuação, aliás, nessas 4, tanto o homem quanto a mulher, eles devem cumprir o tempo de contribuição exigido, do que teria que cumprir mesmo. 35, 30. 30, 25 para os professores, com exceção da regra de pedágio de 50%, porque eles não são atingidos com essa regra. Bem, então todos têm que completar aquele tempo de contribuição para a aposentadoria por tempo de contribuição. Na pontuação, no sistema de pontuação, olha, eu tenho que cumprir uma pontuação. Que pontuação? A soma do tempo e da idade, dando X pontos. Ok. Na idade mínima, eu tenho que cumprir o tempo e uma idade mínima, que começa e vai crescendo a cada 6 meses até estabilizar em 65 e 62. No pedágio de 50%, que só atinge aqueles da aposentadoria total, que 35 e 30 anos de contribuição. Mas atinge um número limitado. Por quê? Porque só aqueles que tinham menos de 2 anos para completar os 35 anos de contribuição se homem e os 30 anos de contribuição se mulher, é que poderão utilizar essa regra. E a regra do pedágio de 50% não vai exigir idade mínima. Só vai exigir completar o tempo e o pedágio de 50%. Porém, a renda mensal inicial corresponde a todo o seu salário de benefício, mas aplicado obrigatoriamente o fator previdenciário. Na regra de 100%, nós não temos fator previdenciário. Nós temos a renda mensal correspondente a 100% do salário de benefício. No entanto,
O segurado deverá cumprir o tempo certo, 35 anos de contribuição homem, 30 mulher. Professor, 30 anos de magistério, professora, 25. Uma idade mínima. 60 anos para o homem, né, no caso de 35 anos de contribuição, 57 para a mulher. No professor, 55, 52. E esse adicional de 100%. São essas as regras da aposentadoria por tempo de contribuição. E, finalmente, a gente tem a aposentadoria, a regra específica para aposentadoria especial, que vai exigir que esse segurado, submetido a condições especiais, quer dizer, a presença efetiva, a exposição efetiva aos agentes químicos, físicos, biológicos prejudiciais à saúde, por 15, 20 ou 25 anos de contribuição, e mais somado todo o tempo e a idade, tenha ali uma pontuação mínima de 66, 76 e 86. 66 para aposentadoria aos 15, 76 aos 20, 86 aos 25 anos. Lembrando que, na regra de transição da aposentadoria especial, o cálculo da renda mensal é de 60 mais 2. As duas únicas regras de transição que eu não utilizo 60 mais 2 são as do pedágio. Olha como que depois vai ficando mais fácil. As únicas regras de transição que eu não tenho esse cálculo de 60 mais 2% são as de pedágio, de 50 e de 100. Sendo que a de 50 tem fator previdenciário, a de 100 não tem. A de 50 não tem idade mínima, a de 100 tem. Entenderam? Então, na verdade, gente, as regras de transição, elas assustam quando você começa a estudar, né? Segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus e vai sempre. Sempre nós vamos ter que segurar na mão de Deus. Mas além da mão de Deus, o que vai acontecer? Nós vamos tirar de letra. Porque o primeiro impacto é isso. Depois a regra de transição vai ficando mais fácil. Vai entrando, vai incorporando, né? Junto com Deus, obviamente. Tá certo? Então, terminamos aqui nossas regras de transição. Só um minuto.